de veículos elétricos. Vamos começar agora a falar sobre alguns veículos que estão no mercado e essa comparação ela é até um pouco injusta, porque os desenvolvimentos têm sido tão acelerados nessa área, cada dia surge um veículo elétrico novo que é até complicado fazer esse tipo de comparação. Para nós vai servir, então eu deixei essa comparação que eu fiz em 2019. Provavelmente daqui a 2 anos isso já vai estar muito mais ultrapassado do que está hoje, mas serve de referência para a gente dar essa nossa sequência histórica dos acontecimentos e entender o grande gargalo do veículo elétrico, principalmente relacionado ao armazenador de energia, às baterias. Nós terminamos falando exatamente do armazenador, a necessidade de dimensionar ou sobredimensionar o armazenador para que ele possa atender uma expectativa de vida de 8 anos de bateria. Nós temos hoje veículos operando com 8 anos de vida para saber como que funcionou de fato os armazenadores? Nós temos agora primeiros relatos dos últimos veículos Tesla a serem vendidos em massa e o pessoal tem apresentado indicadores que podem balizar melhor como é que está o uso, a degradação das baterias. O problema é que cada dia que passa, uma nova tecnologia, um novo método de fabricação é desenvolvido, então provavelmente esses carros estão utilizando baterias que estão defasadas no tempo às que estão sendo produzidas hoje. Mas para nós, já que a gente vai falar de veículos elétricos, vamos falar do Nissan Leaf. Ele foi lançado em 2010 e é o primeiro hatchback 5 portas 100% elétrico a ser produzido em massa. A Nissan tinha muito problema. Em termos de emissões, ela era retardatária. Então ela teve que lançar o veículo elétrico para conseguir recuperar e sair da margem, sair da lanterninha, em comparação com os demais fabricantes de veículos. Ele utiliza a tecnologia de íons de lítio, uma energia armazenada de 30 kWh, 148 HP de potência e uma autonomia equivalente de 170 km e uma velocidade máxima de 144. Esses veículos hoje eles já têm uma autonomia muito maior. Como eu falei, a tecnologia da bateria ela está constantemente mudando e não só isso, a eficiência de conversão da máquina elétrica está aumentando, o que faz com que o desempenho do veículo melhore e o uso energético seja mais bem aproveitado. Então, muitas vezes você pode até preservar a quantidade de energia armazenada, conseguindo utilizar da melhor forma essa energia armazenada, você consegue percorrer uma distância maior. O 80% da recarga acontece em menos de 30 minutos, o que é um tempo considerável se a gente for pensar o tempo de abastecer o veículo num posto de gasolina, e o seu custo era equivalente a 35 mil dólares. O Tesla Model 3 ele foi o último lançamento da Tesla Motors em 2019, nós já temos aí notícias do Cybertruck e do Model Y, mas o Model 3 ele era um hatchback também de 5 portas, 100% elétrico, e esse veículo, né, o Model 3, ele foi o mais famoso, mais vendido durante muito tempo. O Model Y está entrando agora com uma quantidade razoável de vendas e o Cybertruck ainda não entrou em produção. Ele utiliza as baterias de lítio de íon de 50 kW. Ele possui versões com tração tanto traseira quanto dianteira e autonomias de 350 a 538 km. Isso depende de como você escolhe o seu veículo. A velocidade máxima vai de 210 a 255 km por hora. Com relação à recarga, em 1 hora, utilizando o carregador disponível que vem junto com o veículo, o pessoal consegue ganhar uma autonomia de 50 km a cada 1 hora de recarga. Se for utilizar o supercarregador, dá para fazer 420 km de recarga em apenas 1 hora. O Model 3 tinha um preço que varia de 35 mil dólares a 50 mil dólares. É claro que varia da versão que você for adquirir. O Chevrolet Bolt foi lançado em 2016. Ele também é um hatchback 100% elétrico, fabricado em parceria da Chevrolet com a LG Group. Um grande desafio que o pessoal percebeu quando eles estavam fabricando esse carro é que eles não conseguiam encontrar os elementos para incorporar esse veículo elétrico na indústria automobilística. As partes que funcionam para o veículo a combustão não eram compatíveis às partes que precisavam ser incorporadas no veículo elétrico. Eles também utilizam baterias de lítio de íon de 60 kWh, 200 HP de potência, uma autonomia de 383 km e velocidade máxima de 146 km por hora. Recarga
Da mesma forma, utilizando o AC 50 km em 1 hora e 280 km em 1 hora se for utilizar um carregador CC. O custo médio na época era de 37,5 mil dólares. Todos esses que nós falamos para trás eram veículos totalmente elétricos. Nós então entramos na categoria dos híbridos. E o primeiro plug-in híbrido foi o Chevrolet Volt, lançado em 2010. Se eu não me engano, o Volt saiu de produção e o armazenador ele permite que o veículo circule 64 km utilizando as tecnologias de bateria de íon de lítio por uma autonomia total de 676 se for utilizar o armazenador ou combustível. O custo médio era 34 mil dólares e a organização dessa estrutura de híbrido é apresentada aqui nessa imagem abaixo. Então nós temos o tanque de combustível, nós temos o motor a combustão solidamente atrelado ao gerador, nós temos também a bateria, um conversor de potência que toca um motor elétrico, que é o responsável pela propulsão elétrica, a transmissão que chega até as rodas do veículo. O Toyota Prius foi o case de sucesso, foi o veículo que de fato, se a gente for separar o joio do trigo, foi o veículo que emplacou com eletrificação. Tem uma história interessante em cima do Prius, que ele foi de fato em 2003, se eu não me engano, no Japão o carro mais vendido. O pessoal realmente entendeu o valor dentro desse veículo. Ele utiliza um motor de combustão interna de 18 litros, 16 válvulas e são dois motores elétricos combinados, um para geração e outro para propulsão. E eles atingem cerca de 82 cavalos. Também utilizam a tecnologia de bateria de lítio e o custo no Brasil em 2019 era de 126 mil reais. Algumas outras tecnologias de veículos híbridos, nós temos o Honda Civic com a tecnologia híbrido paralelo, como está mostrado aqui na imagem, e nós temos também o BMW i8, que é um paralelo de eixo separado. O que é interessante também da gente discutir a respeito dos veículos elétricos é o seguinte: desempenho. Qual o desempenho que nós temos com o veículo elétrico comparado a um motor a combustão? Nessa curva eu mostro para vocês a curva de desempenho do Tesla Model S, onde ele tem 4,97 metros de comprimento, cerca de 1,4 metros de altura e ele pesa 2,1 toneladas. Tem 420 cavalos e consegue atingir de 0 a 100 km em 4,2 segundos. E o mais legal, a curva de torque desse veículo ela é totalmente plana. Dessa forma, para quem gosta de carro, de quem gosta de sentir a aceleração, o torque, é bem mais interessante trabalhar com o veículo elétrico do que trabalhar com motor a combustão. Se a gente fizer então uma comparação, um veículo com características bem semelhantes. O BMW M5, ele tem 4,96 metros de comprimento, ele tem 1,4 metros de altura, pesa cerca de 2 toneladas também, tem 560 cavalos, um V8 biturbo e ele faz de 0 a 100 km em 3,7 segundos. Ou seja, deixa eu voltar aqui para vocês verem. O Tesla tem 420 cavalos e o BMW tem 560 cavalos. 140 cavalos a mais e ainda assim eles só conseguem ganhar do Tesla em função de 0,5 segundos, 500 milissegundos, que é praticamente a mesma coisa. Ou seja, é tudo aquilo que a gente falou. O desempenho do powertrain no veículo elétrico ele é bem melhor. Se a gente for comparar a tecnologia, não há dúvida que o veículo elétrico hoje ele está em condições muito melhores do que o motor a combustão. O grande problema ainda é o armazenador. Esse problema precisa ser resolvido. Recentemente eu ouvi uma coisa interessante. Um veículo elétrico ele precisa cerca de 10 mil iPhones para que consiga armazenar a energia necessária. Se a gente tiver uma produção em massa, vamos pensar 1 milhão de veículos, então nós precisamos de 1 bilhão de iPhones para conseguir atender essa demanda. Será que nós temos uma cadeia de produção de lítio, não estou falando nem das baterias, só de extração de lítio que seja capaz de atender a essa demanda? Então são perguntas interessantes a serem feitas. Para 2040, será que nós conseguimos aí em 20 anos? Então, Reino Unido e Alemanha já anunciaram 2030. Será que em 10 anos nós conseguimos atingir essa meta de produção de baterias com uma autonomia razoável? Na verdade, eu não tenho resposta a essas perguntas, mas é interessante a gente pensar nelas. Com relação à tecnologia dos motores elétricos, nessa foto da esquerda eu apresento para vocês o powertrain do Model 3. Nós temos aqui a caixa da eletrônica de potência,
Aqui a máquina elétrica, o sistema de transmissão ligado através de um diferencial no eixo do veículo. Esse motor específico é um motor de indução que tem uma baixa densidade de potência. Como eu falei, essa apresentação foi montada em 2019 e o pessoal já falava da utilização do ímã permanente. Isso, na verdade, hoje já é uma realidade. Inclusive, depois de uma declaração oficial da Tesla, o pessoal já demonstrou que se é necessário e é preciso melhorar a eficiência e desempenho do veículo elétrico, não tem como fugir de uma propulsão que utilize ímã permanente. Ano passado eu fiz um levantamento de 60 veículos elétricos que estavam sendo comercializados no mercado, apenas 4 ainda utilizavam tecnologia de motor de indução, o que é um forte indício para nós do tipo de tecnologia que deve ser estudada para os veículos elétricos. A tecnologia então de ímã permanente, ela garante uma elevada densidade de potência e um motor muito mais leve e mais potente do que a gente teria com o motor de indução. Sem entrar no mérito de origem do ímã permanente ou o que for. Se o pessoal está batendo cabeça para desenvolver baterias, para atender uma demanda e ficar independente do mercado internacional, esse problema ele não seria equivalente se a gente pensasse os ímãs permanentes. Sistema de troca térmica também é muito importante. O armazenador ele muda a capacidade em função da temperatura, ou seja, se a temperatura estiver muito baixa, nós temos problemas de desempenho, nós temos problemas em drenar a energia armazenada. Se ele estiver muito quente também nós temos problemas de segurança. Então precisamos de um sistema de troca térmica não somente para o armazenador, mas também para o motor elétrico. E é esse sistema que eu trouxe aqui para vocês do Audi Q5, mostrando exatamente como funciona esse sistema de refrigeração e ao mesmo tempo aquecimento, dependendo de onde esse veículo for ser utilizado, para justamente equalizar e garantir um desempenho no uso dos armazenadores. Perspectivas. Esse gráfico aqui mostrava que em 2019 para 2025 nós teríamos um crescimento de 46% nas vendas dos veículos elétricos. Então existe uma expectativa de que 2021 3,1 milhões de unidades fossem vendidas e 2025 14,2 milhões de unidades fossem vendidas. Comparando as vendas do veículo elétrico de dezembro de 2017 e dezembro de 2016, nós percebemos o Tesla como sendo o queridinho entre os veículos elétricos, vendendo bem, seguido pelo Chevrolet Bolt. Nós temos o Prius, também mais como híbrido, puramente elétrico, o Nissan Leaf e o BMW i3. Eu fiz questão de atualizar esses gráficos principalmente para a gente ver o que aconteceu no cenário pandemia Covid-19. Perspectivas. Vendas de veículos elétricos comparando 2019 com 2020. Nós saímos na Europa de 589 para 1.395. Uma venda absurda de veículos elétricos. Na China continuou alto, nos Estados Unidos o crescimento está um pouco mais tímido, mas ainda assim está bem acelerado. O que é importante, que eu estava vendo com relação a isso, que foi exatamente aquela comparação que a gente fez com relação ao iPad. O pessoal começou a comprar mais veículos elétricos porque eles podiam comprar pelo celular e recebiam o carro em casa. Então essa estratégia de venda dos veículos elétricos chamou muito a atenção dos consumidores e eles começaram a de fato comprar o veículo até para conseguir abastecer o veículo na própria casa. Então isso foi bem interessante, isso ajudou também, mas não tem como você colocar isso no equacionamento. Como é que a gente vai modelar as vendas do carro elétrico em função do Covid-19? Aqui as vendas tanto dos veículos elétricos, puramente elétricos, quanto dos híbridos nos países. Nós temos a liderança da China, seguida da Alemanha, que foi a primeira a anunciar a extinção dos motores a combustão, depois os Estados Unidos, França, Reino Unido, basicamente a Europa, como eu apresentei lá atrás, e outros países também correlatos. Mas a venda, de fato, ela está acompanhando a expectativa e muito provavelmente ela vai ser maior do que aquela projeção que eu apresentei para vocês. Então, nós tivemos um crescimento de 2018 para 2019 não tão expressivo, cerca de 9%, contudo de 2019 para 2020 um aumento de 43%. Fazendo a comparação, igual eu mostrei para vocês lá atrás, de 2016 para 2017, agora eu estou apresentando o comparativo de 2018 e 2019 dividido por bimestre. Então nós temos de fato o Tesla Model 3, como eu havia comentado com vocês, o campeão, o queridinho de vendas. Depois nós temos o Model S e o Model X, a Hyundai e a Kia, depois a GM, Ford e os pequenos, os menores players aqui para baixo. Mas quem está realmente liderando a venda dos veículos elétricos é a Tesla,
a Hyundai, a GM e a Ford. Já que a gente já está falando sobre os veículos elétricos, vamos falar um pouquinho a respeito de aplicações. E a aplicação mais interessante é o uso do KERS, mas a ideia de fato era na frenagem armazenar a energia através do motor elétrico e quando precisasse retomar, o piloto acionava o KERS, a energia armazenada num dispositivo, numa bateria, e aí ele conseguia acelerar muito mais rápido. Então a energia cinética ela era convertida em energia elétrica durante a frenagem e durante a retomada a energia armazenada era convertida novamente em elétrica. Então isso aumentava demais o desempenho do motor a combustão. Então nós tínhamos 85 HP nesse motorzinho aqui ilustrado da Magneti e nós conseguimos utilizar ele por 7 segundos, o que era mais do que suficiente para uma retomada durante uma competição na Fórmula 1. Fora isso, nós temos alguns projetos acontecendo dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, aproveitando para fazer um pequeno jabá das pesquisas desenvolvidas. Nós temos esse projeto que foi recentemente aprovado pela CEMIG do ônibus elétricos utilizando cargas rápidas. A ideia é utilizar o transporte público como estudo de caso e eliminar a necessidade de um grande armazenador e colocar recargas de oportunidade. Como o ônibus ele tem que parar toda hora, cada troca de passageiro ele recebe uma quantidade energética em supercapacitores que vão trocar energia com um banco de baterias, vai ser um sistema armazenador híbrido, e com isso ele consegue percorrer quase que a totalidade da via sem muitos problemas. Fora isso, temos alguns outros projetos mais ligados à propulsão. O primeiro deles é com relação à mobilidade urbana. Esse é um projeto de uma máquina coreless utilizando orientação de ímãs do tipo Hall-Bar. Originalmente a ideia era utilizar em cadeiras de roda híbrida para ser impulsionada tanto eletricamente como manualmente, mas a ideia também ela pode ser expandida para bicicletas elétricas, scooters e assim por diante. Outras aplicações, nós temos por exemplo o turbocompressor eletrificado, isso já é utilizado inclusive em alguns veículos que estão sendo vendidos, se eu não me engano a Audi já trabalha com essa tecnologia, onde a gente pode melhorar o desempenho da combustão eletrificando o desempenho do motor elétrico. Aqui nós não estamos mais falando de propulsão, mas sim da inserção de ar e combustível e utilização da queima de forma mais eficiente no motor a combustão. Outros desenvolvimentos utilizando a propulsão elétrica de alto desempenho, um projeto para o Fórmula Tesla elétrico. Nós consideramos uma máquina de alto desempenho, utilizando ímã permanente e girando uma velocidade mais elevada e acoplado com transmissão mecânica para conseguir garantir um desempenho razoável nas provas que o pessoal tem que competir. E por fim, nós temos também alguns projetos, tanto utilizando ímã permanente como máquina de relutância, operando de forma in-wheel em um veículo de passeio, se eu não me engano, essa roda tem aro 13, já é um projeto que nós projetamos e construímos e estamos em fase de teste. Quem quiser mais informações pode ficar à vontade para me procurar, mas o que a gente tinha para falar e discutir a respeito dos veículos elétricos é isso. Espero que tenham ficado mais respostas do que dúvidas, mas temos que ficar apreensivos quanto às informações que nos chegam, tanto quanto às motivações para a inserção do veículo elétrico, quanto os problemas que o veículo elétrico podem surgir. Na minha sincera opinião, o veículo elétrico é bem interessante, é bem legal. Eu gostaria sim de ter um veículo elétrico. Eu acho a utilização eficiente da energia é o fator mais importante do que qualquer outro. E eu acho que isso a gente só consegue mesmo com o veículo elétrico.